Esse é o Superação, esse programa maravilhoso que traz histórias fantásticas que ajudam, que incentivam, que inspiram. E nós conversamos sobre vários temas, vários assuntos maravilhosos. E hoje não será diferente. Aliás, hoje nós vamos conversar um pouco sobre burnout. Vocês já devem ter ouvido falar sobre burnout, mas vamos afunilar um pouquinho esse assunto pensando no burnout materno. E eu tenho a alegria de hoje receber aqui no Superação, no nosso programa, a Vanessa David. Vanessa, seja muito bem-vinda, que bom recebê-la aqui. Aliás, Vanessa, fala um pouquinho para nós, para a gente começar da sua formação. Você é psicóloga, e aí? Obrigado, Emerson, obrigado por esse convite. É um prazer estar aqui com vocês. Sim, eu sou psicóloga, atendo pela abordagem da sistêmica familiar. Sistêmica familiar. Sim, estou pós-graduando em psicologia da família, orientação e intervenção terapêutica. Olha só, a Vanessa é psicóloga com toda essa experiência, com toda essa bagagem e que tem uma família linda. Fala um pouquinho da sua família. Eu sou casada há 13 anos, tenho 2 filhas, uma de 10 anos, uma de 3, sendo essa de 3 anos, nós vivemos um quadro atípico com ela. Mas mais pra frente a gente conversa sobre isso. Então, temos essa realidade. A Vanessa tem toda uma experiência lidando com pessoas, trabalhando com pessoas. E hoje a Vanessa vai conversar conosco. Vanessa, eu achei esse tema extraordinário, como você trouxe, apresentou, falou. Aliás, é uma necessidade. Nós precisamos conversar sobre isso, que é o burnout materno. Olha aí, burnout materno. Mas antes de falar do materno, o que é o burnout, Vanessa? Certo. Emerson, esse termo burnout, se nós formos pensar somente na palavra burnout, significa queimar até o fim. Traz a ideia de esgotamento, traz a ideia de exaustão. E quando a gente insere aí a palavra materno, normalmente as pessoas já ouviram falar sobre o burnout, é conhecido no meio profissional. Exato. Tem aí uma alta demanda com relação à educação, à saúde, mas quando insere materno, isso dá a ideia, o conceito de burnout materno dá a ideia de uma exaustão física e emocional relacionada à saúde da mulher, da mãe, dessa pessoa que tem essa exaustão que extrapola o estresse normal, o estresse do dia a dia. Uma fadiga que sai do comum com relação ao que a maternidade já exige, entende? Porque cansa. É o dia a dia da maternidade, Sim. Cuidar das crianças, levantar cedo, e cuidar disso, e cuidar daquilo. Então, é natural que haja esse cansaço. Mas então, você está dizendo, Vanessa, e com muita propriedade, que isso a gente ouve muito lá no trabalho, né? O burnout no trabalho, a pessoa está esgotada e tal. Mas você está dizendo então que isso também acontece dentro de casa com a mãe. Sim. Esse fenômeno chamado burnout materno, ele surgiu até das pesquisas, do estudo de entender que a maternidade em si, ela já é algo cansativo, ela já é algo desafiador. E chega um momento que isso chega em um limite para a mãe. E aí entra várias coisas que eu acredito que nós iremos conversar aqui, que é a questão de esse cansaço, dar um distanciamento daquela criança, daquela atividade, o que causa, o que acontece, o porquê que acontece isso, e aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Ou seja, então, essa mãe está tão cansada, esgotada, gente, isso nós não podemos nos esquecer quando a gente fala de burnout. Nós estamos falando de um esgotamento, né, Vanessa? Um esgotamento físico, ou seja, a pessoa não tem força, não tem vigor, como que é? Uma fadiga. Uma fadiga. Uma exaustão que, Emerson, isso é muito sério e é mais comum do que nós imaginamos. Porque todo mundo cansa. O trabalho é cansativo, os afazeres do dia a dia é cansativo, mas
nós estamos falando aqui de um fenômeno, de uma situação que é um cansaço que ele vai além do normal, entende? E isso, na mãe, imagina as demandas do dia a dia com relação a ter que levar e buscar na escola, a ter que dar conta da casa, vamos juntar e vamos colocar nesse combo uma mãe que trabalha fora. Olha. Vamos aumentar a dificuldade, no caso, como eu falei, eu tenho uma filha típica. Então vamos pensar em uma mãe que trabalha fora, que precisa dar conta da casa, que tem um filho atípico dentro de casa, e tudo isso vivendo esse cansaço, essa fadiga que é incontrolável. Consegue compreender a intensidade do que nós estamos falando? Ou seja, não é só um cansaço do trabalho do dia a dia, é algo que vai, como você falou, é o esgotamento. Um esgotamento, tanto que, como eu disse, o burnout, essa palavra significa queimar até o fim. Então, vamos imaginar uma vela queimando até o fim. O que acontece? Não sobra nada. Nada. Aquela parafina lá. E o que acontece no final? Não apaga. Ela não tem força, aquilo não se restitui. Isso é o burnout. E tem muita gente que se identifica com esse assunto e fala, nossa, eu acho que eu estou com sintoma de burnout. Pode até ser um sintoma, mas é uma exaustão que não vai além de descanso. Mas eu dormi, mas eu consegui tirar uns dias de férias, mas continua o cansaço. É um extremo tão grande, e é essa que é a diferenciação do estresse comum, do estresse do dia a dia. E Vanessa, eu acredito que isso pode até gerar uma culpa nessa mãe, porque ela tem que dar conta de todas as demandas, não é? E de repente ela dormiu, mas está cansada, tá sem vigor, está sem força, não é? Tem até no senso comum, né? Tem uma brincadeira, um ditado que diz: nasce um filho, nasce uma culpa. Olha. Né? E é exatamente isso. Porque essa mãe, e a gente vai falar sobre isso, eu acredito, essa mãe, ela está fazendo além do que as forças, do que ela consegue fazer. Mas ela quer fazer mais para o filho, para casa, e ela não consegue. E aí entra a culpa. E quando entra a culpa, Emerson, entra também outras coisas, que é a ansiedade por não conseguir dar conta. Entende? Além da ansiedade, entra esse estado depressivo. Olha isso. Por não dar conta. Então, olha o que nós estamos falando. Olha a profundidade disso. E como eu falei, é mais comum do que se imagina. Hoje, eu acredito que nós vamos olhar as mães de forma diferente. Depois desse tema. Verdade. Vocês estão percebendo a importância de superação de hoje, conversando com uma profissional da psicologia que está justamente nos trazendo informações importantes para as mães que estão participando desse programa, para os maridos, para os filhos que de repente olham e falam, mas por que está acontecendo isso? Tem muita coisa interessante para a gente conversar daqui a pouco, depois do intervalo. Não saiam daí, até já! Estamos de volta com Superação, esse programa especial, importante, que traz informação, que orienta, que ajuda e que inspira. Hoje nós estamos conversando sobre um tema importantíssimo. Eu tenho certeza que as mães que estão assistindo, os pais, os maridos, os filhos, podem inclusive estar atentos ao que pode estar acontecendo. Haja vista que hoje estamos conversando sobre burnout materno. E eu tenho a honra de estar aqui hoje no programa com a psicóloga Vanessa David, que já nos passou informações importantes sobre o que é o burnout materno, como que as coisas começam a acontecer. E agora nós vamos caminhar um pouquinho mais, Vanessa? Pensando nesse tema tão importante, aliás, que esse tema chegou até você? Você decidiu focar nele, a sua atuação, como que é isso, Vanessa? Emerson, eu tive uma experiência quando a minha filha mais nova nasceu, que foi algo que eu nunca tinha vivido, que foi ela precisar
ficar internada na UTI após o nascimento. Então, aquela situação foi muito tensa, aquele período foi muito tenso, nós não tínhamos vivido isso na família. E ela ficou 12 dias internada, sendo 2 na UTI e sendo 10 dias na UCI, do hospital neonatal. E nesses 12 dias, eu tive a experiência de observar a dinâmica daquele local, as mães que tinham filhos internados ali, recém-nascidos. Observei também os profissionais da área da saúde e foi uma experiência dolorosa, mas que se reverteu nesse tema. E um dos motivos que me fez pensar sobre aquelas mães foi de ver o sofrimento silencioso que elas tinham ali naquela situação. E pelo tempo que algumas estavam ali, a minha filha nasceu em dezembro e tinha mãe ali que estava com seu filho internado desde o mês de agosto, desde o mês de setembro. Isso gera uma afinidade entre os profissionais da área, com as mães, eles acabam se conhecendo mais e conversando mais. Então tinha uma mãe especial que eu ouvi muitas profissionais. Só que o que me chamou a atenção é que quando ela conversava com as profissionais e as profissionais saíam, Emerson, ela desabava a chorar. Era sempre um sofrimento silencioso. E eu observando a dinâmica de como aquilo acontecia, eu comecei a pensar, que nome dar a essa situação? O que está acontecendo com essa mãe? Sempre ela tinha uma aparência cansada. Então, lógico que a situação de estar com o filho internado já causa um desgaste físico, emocional, mas parecia ir além. E eu comecei a pesquisar sobre esse assunto e queria dar nome àquilo. E no último dia, quando a minha filha recebeu alta e aquela mãe permaneceu, continuou lá com o filho internado, eu senti de dar um abraço. Eu levantei e falei, hoje a alta da minha filha, eu posso te dar um abraço? E quando eu abracei aquela mãe, Emerson, eu acho que era o que ela precisava para toda aquela sobrecarga ser aliviada. Então ela se desmanchou chorando e ela disse, eu não sei como eu estou aguentando e eu acho que eu não estou aguentando, eu cheguei no meu limite. E ali chorava aquela mãe e eu chorava junto, de não saber naquele momento como auxiliar, como ajudar aquela mãe, a não ser pelo acolhimento, pelo abraço. Eu saí dali decidida, eu preciso estudar a realidade dessas mães. E foi onde, pesquisando, eu tive conhecimento sobre esse termo, burnout materno. E eu pude identificar, naqueles dias que eu estive naquele local, que aquela mãe tinha sintomas de burnout materno. Olha isso, gente. E indo para um outro assunto, dentro desse assunto, eu falando aqui, o que é o sintoma? Qual seria o sintoma? Que percebem isso, não é? Sim. E aí durante as minhas pesquisas, durante a observação daquela e de outras mães, eu pude ver, aquela mãe, ela falava muito, eu estou com a minha cabeça doendo demais. A cabeça dela doía o tempo inteiro, ela tinha dores de cabeça. Sempre eu via fazendo exercícios por conta tentar relaxar. Que o corpo dela, eu escutava ela mencionar que o corpo dela doía. E isso, quando eu estava pesquisando, eu vi que são sintomas de burnout materno. Não somente isso. Fisicamente a gente pode falar de dores de cabeça, inclusive, Emerson, são situações que a gente pode chamar de psicossomáticas. Porque mesmo que essa mãe, que essa mulher, que essa pessoa procure um auxílio, não se encontra nada. Porque tudo isso, toda essa sobrecarga inicia parte daqui. Então, quais seriam alguns sintomas de um burnout materno? Dores de cabeça, dores musculares, reclamações de gastrointestinais, reclamações de dores gastrointestinais. Dor de estômago. Sim. E emocionalmente, o que seria? Que eu também presenciei naquela mãe. Seria distanciamento,
Você quer viver a maternidade, você ama aquele filho, mas chega um momento que a exaustão é tão grande que você quer distância. Você procura não se conectar com aquilo que você está vivendo. Isso é um sinal de burnout. Outro sinal é você estar fazendo tudo no automático. Quando você percebe que você precisa dar conta do seu dia e você precisa fazer, você precisa cumprir. E você não para pensar o que você está fazendo, você só precisa fazer. Você precisa dar conta da casa, você precisa dar conta de tudo. Então, em relação à casa daquela pessoa, eu não tive acesso. Mas eu consegui identificar ali, hoje, mediante os estudos, mediante as pesquisas, que aquilo era sinal de burnout materno. E foi assim que eu tive conhecimento a esse assunto até esbarrar em mim. Porque daí veio, além da maternidade, a Emerson veio a estudos. Eu descobri a minha segunda gravidez quando eu estava estudando e foi uma sensação imensa de que eu não ia dar conta. E aí eu comecei a ter esses mesmos sintomas. Eu tinha dores de cabeça diária e não tinha motivo, não tinha, é só uma percepção que eu não vou conseguir, eu não vou dar conta daquilo. E aí, quando minha bebê nasceu, passando-se o tempo, descobrimos que ela tinha um cromossomo a mais. Então eu precisava dar conta dos estudos, dos estágios, que não são poucos, da maternidade, da amamentação, que isso é um assunto para outro momento, mas a amamentação é bem difícil. E eu comecei a perceber esses traços de burnout materno em mim. É esbarrou na minha história. Houve uma identificação. Sim. Vanessa, e eu estou pensando aqui quantas pessoas estão sendo instruídas e podem ser ajudadas a partir da tua história, de tudo que você está nos trazendo. Que riqueza, que riqueza. E para a gente ir para um rápido intervalo, abraços curam. Verdade. Eu disse isso hoje. Nós tivemos um encontro com os alunos da fisioterapia aqui do Nifunvic. Na minha palestra, eu disse isso para eles. Aliás, estimulei que eles dessem um abraço em alguém, né? E depois trabalhamos que o abraço cura. Quem sabe você precisa abraçar alguém hoje? Quem sabe você precisa abraçar alguém que está aí do teu lado, na sua casa? Pense nisso. Abraços curam. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Hoje no Superação nós estamos conversando sobre burnout materno. Eu estou aqui com a psicóloga Vanessa David e ela já trouxe várias informações importantes sobre este tema e também trouxe a sua história, a identificação do que ela passou, do que ela viveu, inclusive com outras pessoas no hospital. Vanessa, agora é importante que a gente converse um pouquinho sobre como superar isso. O programa se chama Superação. Já vimos que é uma possibilidade. Eu acredito que os telespectadores de repente já estão identificando, olha, precisa olhar com cuidado, precisa acolher, precisa abraçar e de repente até mesmo buscar uma ajuda para essa mãe, para essa pessoa que de repente está sentindo esse esgotamento. Como é que a gente faz isso? Tem pessoas que ajudam? Como que funciona? Certo. Emerson, eu vou responder essa pergunta começando com a prevenção. Prevenção. Como que nós podemos prevenir esse fenômeno chamado burnout materno? A primeira coisa que eu tenho para dizer, tanto para as pessoas que estão ao redor dessa mãe, dessa mulher que pode estar com esses sintomas, cuide dela, não desista dela. Essa é uma prevenção. Agora, diretamente para a mãe, o que eu tenho para dizer é uma fase, e nessa fase precisamos pensar que o bom é o suficiente. Vanessa, como eu posso prevenir pensando dessa forma?
Hoje nós vivemos uma realidade onde temos muita influência de redes sociais. É verdade. E as redes sociais, tudo que nós vemos nas redes sociais, a gente tende a comparar com a nossa história, com a nossa vida. Então, para você que está me vendo, mãe, o bom é o suficiente e o que você vê nas redes sociais, ou nas suas leituras, é algo real, acontece, ou às vezes nem acontece, né, Emerson? Porque a gente coloca, às vezes, na rede social o que a gente quer que as pessoas vejam. O lado bonito. Sim, e aí a gente tende a querer uma maternidade que é irreal, que é perfeita. Então, como prevenção, o que eu tenho para dizer para você, mãe, o bom é o suficiente. Não se compare ao que você vê. O que você precisa dar conta hoje é o que você tem em mãos e não precisa ser tudo nas 24 horas. Faça o que dá para fazer. Essa é a melhor prevenção, Emerson. É não se comparar com o que nós vemos e fazer aquilo que basta ser feito. O seu filho está banhado, você já deu alimentação, tudo bem, para. Senta, tudo bem que a louça não vai ser lavada nos próximos 1 hora. Tudo bem que a casa não foi varrida ainda. Você precisa desse tempo. É o medo de não ser uma mãe suficientemente expoída. Então eu preciso dar conta de tudo, eu preciso fazer tudo, tem que estar muito certinho. A Vanessa está nos dizendo aqui que não precisa ser dessa forma, então, Vanessa. Não precisa cumprir tudo que você tem para cumprir naquela 24 horas. Inclusive, isso foi necessário eu entender isso e levar para a psicoterapia, onde a minha psicoterapeuta dizia: você não precisa dar conta de tudo. E foi muito difícil eu entender que eu não precisava dar conta de tudo sempre. Entende? Então a prevenção, o principal da prevenção é: faça o que dá para fazer naquele momento. E quando você não sabe o que você tem que fazer, o que você quer fazer, o que você faz? Emerson, isso é muito profundo. Porque quando eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não faço nada, eu paro. Espera até a clareza chegar. Sim, e chega, Emerson. E chega. A gente não consegue fazer nada na explosão da situação, no momento, e a clareza vem. Então, prevenção para burnout materno, o bom é o suficiente. Gente, que riqueza isso. Olha, essa é uma regra, uma dica, melhor dizendo, para superação. Quem sabe você está pensando, como é que eu vou superar? Como é que eu vou dar a volta por cima? Então tá aqui, olha, uma dica simples, prática, verdadeira, genuína. O fato de não dar conta de tudo naquele dia não quer dizer que você não é bom o suficiente para a maternidade, né, Vanessa? Pode falar, fica à vontade. E outra, a maternidade, ela precisa ser real. Real. Ela não deve ser, a gente não precisa pensar pelo viés, existe o ideal. Eu idealizo a maternidade assim. Aquela perfeição. Certo. Na prática, a gente precisa viver a maternidade de forma real. E é por isso que eu falei da questão da comparação. Quando a gente se compara, a gente se perde no outro. Olha isso, gente. E isso é muito profundo, Emerson. Porque quando a gente se perde no outro, a gente não dá conta da realidade do outro. Entende? Então o que eu preciso é entender a minha realidade, eu preciso perceber o que eu posso fazer, e aí eu emendo outra situação. Nem sempre, ou nunca, a gente consegue fazer tudo sozinho. A gente precisa entender, mãe, mulher, você precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. O parceiro, ele tá ali para nos ajudar. A mãe tá ali para nos ajudar. A vizinha, a amiga está ali para nos ajudar. Só que às vezes nós mesmos
espantamos essa ajuda porque tem que ser do meu jeito. Ou com essa percepção de que eu preciso dar conta. Às vezes a ajuda ela não vai vir da forma que você faria. Mas ela vai vir. E aceite ajuda. Outra prevenção, Emerson. Aceite ajuda. Não vai ser do jeito que você faria. Mas você está sendo ajudada. E isso é o importante. E é uma fase. Às vezes a gente recebe uma ajuda que não é do jeito que a gente queria, mas é menos uma coisa para que você faça, para que você dê conta. Entende? E se é uma fase, vai passar. Vai passar. Trazer isso à memória também é muito importante. Gente, olha, nós ficaríamos horas aqui conversando sobre esse assunto. Aliás, Vanessa, já está convidada para voltar. Nós precisaremos fazer a parte 2, a parte 3, a parte 4, porque realmente este assunto, gente, vai longe. Que bom que você está assistindo, participando, e aí convido a você para que compartilhe essa informação. Leve esse programa para alguém que você conhece, da sua família, um amigo, uma amiga, porque a informação é tão libertadora. A informação ajuda, nos traz vida, nos salva de muitas coisas. E que bom que vocês estão aqui conosco. Vanessa David, psicóloga, muitíssimo obrigado pela sua presença. Você atende aqui em Pindamonhangaba? Sim, atendo em Pindamonhangaba, online. E eu agradeço o convite, muito obrigado pela confiança. E esse assunto, a gente precisa conversar mais, então, com certeza. Seja muito bem-vinda sempre. Nós vamos deixar aqui o contato da Vanessa, então você que quer conhecer um pouco mais do trabalho dela ou quiser de repente indicar alguém que esteja passando por uma situação ligada ao burnout, temos aqui a Vanessa David, psicóloga de excelência, que com certeza vai ajudar e muito. Gente, um grande abraço e até o próximo Superação, se Deus quiser. Até lá!